todos! Sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. Conto contigo para que juntos nós possamos desvendar mistérios, questões e curiosidades relacionadas com a Bíblia. Vamos lá? E a curiosidade de hoje é: servos ou filhos? Qual a diferença? Vamos ver? Bem, na verdade, na antiga aliança nós éramos servos, mas agora através de Jesus nós passamos a ser filhos de Deus, mas não deixamos de ser servos. Por vezes, queremos ter os direitos de filhos, mas não queremos ter os deveres de servos. Bem, então vamos lá desvendar essa curiosidade bíblica. Em Mateus 4,10 está escrito, Jesus disse assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em João 12,26 também diz, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então aqui nós podemos encontrar algumas palavras de servo, servir. Ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Nós servimos ao nosso Deus, somos servos do nosso Deus. Servimos a Jesus. Quando seguimos Jesus, nós servimos Jesus, não é? E Jesus disse que aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Até porque Jesus, Ele mesmo, disse que não veio para ser servido, mas para servir. É verdade. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Ora, aqui, mais um exemplo que nós somos servos. Devemos permanecer no serviço, em ativo para Deus. Porque Jesus vai deixar o seu exemplo. Jesus, sendo Deus, Ele continuou a servir. Ele desceu até à terra e Ele veio servir a humanidade com salvação. Então, se Ele serviu, se Ele tomou a forma de servo, e era filho de Deus, e é filho de Deus, quem somos nós também para não servir? Devemos seguir esse exemplo que Jesus deixou para nós. Até porque Jesus um dia virá e Ele nos dirá: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, Jesus um dia virá galardoar e recompensar todas as obras que nós fizemos como servos. Então, nós somos servos, mas também somos filhos. Na antiga aliança, o povo de Deus era servo de Deus. Mas hoje, todos quantos recebem Jesus, Deus dá-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Assim, já não somos mais servos, mas filhos. E se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Então, nós éramos servos e a partir do momento que nós aceitamos Jesus, passamos a ser filhos. Mas nós não devemos deixar de cumprir os nossos deveres de servir ao Senhor. Devemos desfrutar, sim, da nossa identidade de filhos, mas continuamos com os nossos deveres de servos, permanecemos servos. Até porque em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o mesmo Espírito justifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E nós somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, Ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Mas não podemos nos esquecer que nós devemos continuar a guardar as características de servos.
Até porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho de amor que para com o nome de Deus mostramos enquanto servimos aos santos e ainda servimos. Então, ora aí está mais um exemplo que nós devemos permanecer no serviço, servindo a Deus, servindo aos santos e servir até o fim. Porque foi para isso que Jesus veio, para servir e para deixar o exemplo para que nós possamos servir também. Ora, nós como filhos, nós somos filhos de Deus e somos herdeiros. Devemos desfrutar da nossa identidade, da nossa herança, de filhos do nosso paizinho. E também temos características de filhos que nós podemos encontrar em Filipenses. Devemos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Ora, aí nós encontramos algumas características de filhos. Então, nós devemos ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Resplandecer no meio de uma geração corrompida. Então, não é só sermos filhos do Rei e desfrutarmos das coisas maravilhosas que o nosso Pai tem para nós, mas nós devemos dar o exemplo como filhos. E Deus requer de nós, não é que nós sejamos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, que nós possamos ter uma conduta que agrada a Deus e que seja de exemplo também no meio de uma geração corrompida, que possamos dar o exemplo para os outros. E também nós encontramos em Lucas 6:35 algumas características que nós devemos herdar do nosso Pai, que diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão no céu, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, Deus aqui nos mostra e ensina que nos considera filhos do Altíssimo, não é? Quando nós herdamos as características do nosso Pai. Então, nós só podemos ser considerados filhos se nós nos assemelharmos, nos identificarmos e tivermos as características do nosso Pai, porque diz que Ele é bom até para os ingratos e maus. Então, que nós também devemos fazer o bem a todos, sem exceção. E o apóstolo João, ele nos disse: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Que grande amor que Deus nos tem concedido para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Que grande honra e privilégio. Jesus era filho, é filho e era servo. Ele deixou o exemplo. Então, devemos desfrutar da nossa herança como filhos e da nossa identidade, mas continuar como servos no sentido de obedecer e servir. E assim desvendamos mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!